Após o rompimento da mina 18, ocorrida ontem, o Ministério Público Federal informou que exigirá da Braskem o cumprimento das cláusulas dos acordos que obrigam a empresa a adotar providências específicas em caso de sinkhole, termo em inglês que denomina os vazios de superfície. A gente vai chamar agora ao vivo a repórter Maria Maciel. Maria, na prática, o que é que isso quer dizer? Como é que vai ser essa atuação do MPF? Ele vai voltar a cobrar? É contigo. Isso mesmo, Douglas, né? A MPF vai enviar então um ofício à mineradora Braskem, que já tem conhecimento desse acordo, mas que ela possa então cumprir essa exigência, né, que está nesse acordo que foi fechado em dezembro de 2020. Para explicar melhor como é que funciona isso, aqui do meu lado está a Procuradora da República, Roberta Bonfim. Bom dia. Boa tarde já, né? Passamos aqui do meio-dia. Bom, na prática isso quer dizer o quê? Que exigências são essas, né, que já estavam nesse acordo, nos termos desse acordo que foi fechado com a mineradora? Então, em dezembro de 2020, nós celebramos esse acordo, é um acordo socioambiental que prevê várias medidas. Prevê a estabilização das cavidades, prevê a reparação dos danos ambientais, reparação dos danos socio-urbanísticos e extrapatrimonial coletivo. Então, ao longo de todo o acordo, nós inserimos várias cláusulas, considerando a situação de dinamicidade do processo, né, de afundamento. Então, uma das cláusulas é exatamente essa, a cláusula 21, que prevê que, em acontecendo sinkhole ou eventos abruptos e graves, a Braskem ela contratará um estudo específico para avaliação dos impactos ambientais decorrentes deste evento. Então, foi a situação que aconteceu na data de ontem, né, a ruptura de parte da mina 18, que acontece dentro da nossa laguna, e demanda, né, a realização desse estudo para avaliação específica dos danos ambientais dele decorrentes. Então, é importante também que nesse acordo já previa a realização de um estudo ambiental, né, que aconteceu, passou por uma revisão e está na fase já de implementação, de execução. Uma das medidas decorrentes para a reparação ambiental é o replantio de manguezal. Então, nós estamos identificando as áreas para que esse replantio aconteça, inicialmente até na região do Flechal, que é ali na beira da laguna. Então, outras áreas no complexo lagunar estão sendo avaliadas para que essa recomposição aconteça. Para a gente entender, esse termo, né, a questão do que podia acontecer nessa cláusula, vale para todas as minas, não especificamente a mina 18, que acabou acontecendo e sofrendo esse colapso. Exatamente. Essa foi uma previsão genérica, né, que nós inserimos nesse acordo de 2020 e considerava exatamente os riscos que existiam, né, e continuam a existir na região. Então, a possibilidade de ruptura de cavidade de qualquer uma delas, né, das 35 cavidades, era já uma realidade, já era uma possibilidade em 2020 e terminou o que aconteceu agora em dezembro de 23. Então, nesse ponto, né, o acordo já fazia essa previsão, né, da necessidade desses estudos específicos. Então, a Braskem ela tem esse prazo de 90 dias para apresentar já o resultado desse estudo? O prazo de 90 dias era para a contratação da empresa, uma empresa especializada que vai realizar esse estudo. A empresa ela vai apresentar o cronograma, né? É um estudo que deve ser complexo, considerando a importância da laguna, considerando o que aconteceu, né? E a necessidade de amplitude desse estudo. E aí, quando recebermos esse cronograma, nós compartilharemos, né, toda essa situação como vimos compartilhando as informações da atuação do MPF. A gente fala então, por exemplo, ali dos impactos na lagoa em relação ao sururu, peixes da região, ali a atividade pesqueira. Então, é exatamente isso que a gente precisa entender, né? Se houve impacto, se sim, qual a extensão do impacto, né? Se haverá necessidade de interdição da laguna, se não, se haverá impacto na atividade pesqueira. Então, tudo isso será objeto, né, desse estudo. É importante até que a gente diga
que na semana passada, a gente, na própria Defesa Civil, alguns estudiosos da CPRM que estavam aqui, indicava que como a lagoa ela já é salinizada, né, diante da interface com o mar, se acontecesse a ruptura, o prejuízo possivelmente não seria tão grave, mas é importante, não é? É fundamental, na verdade, que a gente estude, que a gente avalie e, a partir desses estudos, as medidas complementares que precisem ser adotadas, elas efetivamente sejam. O que acho que muita gente deve estar se perguntando, né, e por isso eu faço essa pergunta, o fato do prazo, né? A gente sabe que o impacto, a gente tem um impacto talvez imediato, um impacto a médio, longo prazo, né? Mas o tempo, até esse estudo, até a execução, até a montagem desse cronograma, o que acontece nesse período enquanto se aguarda tudo isso? Então, estudos já estão, né, acontecendo. A gente tem o IMA, que é a autarquia ambiental, que faz o licenciamento. Li notícias que haverá um acompanhamento do próprio IMA em relação. Vi também notícias da Universidade Federal, que está acompanhando. A empresa contratada para a realização do diagnóstico ambiental, né, específico, esse que já foi realizado, ela já está acionada para adotar providências necessárias. Então, os estudos, eles acontecerão. No entanto, esse estudo específico, ele será somado, né, diante de tudo que for produzido ao longo desse tempo, para que todas as medidas necessárias e suficientes, né, para a reparação ambiental sejam adotadas. Só uma última pergunta, procuradora. Em relação à exigência do cumprimento dessas cláusulas, não precisa de nenhum aditivo ao contrato, nada, só tem que cumprir. Exatamente, é uma cláusula que já está inserida, nós vamos oficiar a Braskem e dar início a esse processo. Não precisa de repactuação, não precisa de rediscussão. Muito obrigada, então, pelos esclarecimentos. Olha, e em nota, a empresa Braskem informou o seguinte, que em relação à manifestação do MPF, cumprirá todas as cláusulas do acordo socioambiental, como vem cumprindo desde a sua assinatura. Então, tem aí essa resposta da Braskem dizendo que vai cumprir todas essas exigências. Procuradora, o Douglas tem uma pergunta lá do estúdio. Pode falar, Douglas. Valeu, Maria. Boa tarde, doutora. Tem uma pergunta que, assim, quem está no entorno ainda lá morando deve estar, assim, vendo a entrevista e dizendo: poxa, eu quero que ela fale sobre isso. São 3 anos de acordo, assinado em 20, 21, 22, 23. 3 anos. Quem estava lá no entorno da lagoa, né, e viveu agora esses 13 dias, 12 dias de muito medo, deve estar... Esse acordo fala da gente, de realocação imediata, porque tem a mina 18, mas tem as outras 34 minas, umas fechadas e outras não. Esse acordo também contempla essas pessoas que moram aí e seriam colocadas de forma imediata, elas que moram no entorno da lagoa, nesse acordo, para realocação, sei lá, indenização ou outras coisas mais, doutora? O Douglas está perguntando o seguinte, em relação a esse acordo firmado com a Braskem, em casos de colapso, como o que aconteceu, existe algo assim relacionado às pessoas que moram no entorno, possíveis novas realocações e que possam ocorrer com essas pessoas que estão ali na localidade? Então, são situações distintas, né? Esse acordo, ele é socioambiental e ele prevê as medidas de reparação aos danos ambientais sociourbanísticos. No capítulo que a gente prevê os danos sociourbanísticos, há uma cláusula que, em havendo alteração significativa, né, do mapa de risco, do mapa de linhas de ações prioritárias, haverá uma rediscussão, uma repactuação a respeito disso. Então, isso é uma situação diversa, né, não tem a ver com o dolinamento, mas que aconteceu recentemente com a ampliação do mapa em sua versão 5ª. Quanto ao entorno, é importante que a gente, mais uma vez, tente separar as situações, né? O acordo dos moradores e empreendedores, ele foi feito para a região
de risco, né, para a região delimitada por esse mapa. E aí, na medida em que esse mapa altera, nós temos essas previsões nesse outro acordo que prevê a expansão também daquelas cláusulas do programa de compensação financeira, né, e das medidas de desocupação. A ampliação que aconteceu, né, em 2000, agora, né, acho que há 10 dias mais ou menos, ela foi objeto de ação judicial por parte do Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União e Ministério Público do Estado, para obrigar o município a publicar o mapa, né? O município ele realizou estudos, elaborou um mapa com essa ampliação de criticidade 01, e não publicou. Então, nós ajuizamos essa ação para obrigar o município a publicar. Por outro lado, publicado o mapa, essa mesma ação foi ajuizada contra a Braskem para garantir a reparação dos danos morais e materiais a esses imóveis recentemente acrescentados ao mapa. A situação de entorno fora mapa versão 5, ela segue nesse monitoramento, né, que é contínuo. Ele acontece desde que os equipamentos foram instaurados e vem permitindo essa ampliação paulatina em suas várias versões do mapa. Obrigada, então, pelos esclarecimentos. Está aí a resposta, Douglas, da Procuradora da República, Roberta Bonfim, sobre esse questionamento, né? Esse que a gente tratou, se trata desse acordo socioambiental, mas também existe esse outro acordo que aí já é relacionado às pessoas, a questão da reparação de danos e também realocação. É com você aí no estúdio.